E aí, galera, eu sou o Papo e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje, novamente, estamos estreando aqui mais um Respondendo Inscritos. Então vamos ver tudo que vocês deixaram no último post de perguntas, pois eu responderei tudo aqui hoje. Mas antes eu queria estabelecer a meta deste vídeo para que tenha o próximo Respondendo Inscritos. E dessa vez vai ser difícil, hein? Para que novamente eu solte o post para que vocês deixem perguntas, este vídeo terá que bater 35 likes. Então já vamos todo mundo aí deixar o like e compartilhar esse vídeo para que a meta seja atingida. E é claro, também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nada novo e que também chegue mais gente no canal para batermos a meta. E se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai na descrição e me chame lá no Discord ou no Instagram. Então é isso, vamos parar de enrolar só aqui no começo e agora vamos para as perguntas! Então, vamos iniciar aqui o vídeo com as perguntas da Agimu OFC. Mas primeiro ela começa dizendo: Oi, bom dia, Papo. Seja lá que hora você esteja vendo isso. Parabéns pelas novas conquistas no canal, em relação ao vídeo do Goku versus Superman. E bom dia aí, Agimu. Coincidentemente, tá de manhã mesmo, então você tá certa, bom dia. E muito obrigado. Realmente o canal teve 2 vídeos com mais de 1000 visualizações. Não só o do Goku vs Superman, mas também o do Superman vs Vingadores. Dá pra ver que vocês gostam do Superman mesmo. Então, agradeço aí e bora lá, Agimu, para suas perguntas e também que venham mais conquistas aí no canal. E a primeira pergunta dela é: se pudesse ter força infinita ou manipulação da realidade, qual dos dois teria? E definitivamente, Agimu, eu teria manipulação da realidade. Trazendo para a vida real, ter força infinita seria um inferno. Na verdade, só ter super força, vamos supor ali em escala de destruir uma cidade, seria impossível de viver de maneira normal desse jeito. Porque constantemente teríamos que controlar nossa força a um nível absurdo, pois qualquer mínimo movimento já causaria uma grande destruição. Então imagina ter força infinita. Não importa quão pouca seja a porcentagem, sua força ainda seria infinita. Então basicamente qualquer espasmo seu, você simplesmente destruiria o universo. E aí você ficaria flutuando no vazio para sempre e sozinho. Então manipulação da realidade, sem dúvidas, na vida real é infinitamente melhor do que ter força infinita. Próxima pergunta dela é: Meláscula de Nanatsu no Taizai versus todos os Hashiras e Onis de Demon Slayer, quem venceria? E é claro, Agimu, que a nossa Meláscula simplesmente acabaria com o verso inteiro de Demon Slayer. Ela ia sair sugando a alma de todo mundo como se fosse brincadeira de criança. Próxima pergunta dela é: qual dos dois é mais rápido? Art Sonic ou Flash Wily West? Com certeza o mais rápido é o Flash Wily West. Na minha opinião, o Flash Wily West é o personagem mais rápido da ficção. Claro que desconsiderando essas entidades aí que transcendem o conceito de velocidade, são onipresentes e blá blá blá. Tô falando de um personagem que ainda precisa se mover do ponto A ao ponto B. O Flash Wily West, na minha opinião, é o mais rápido da ficção. Próxima pergunta dela é: conhece o nível de poder do Discordia de My Little Pony? É sério, é bizarro um quão poderoso um desenho infantil e fofo pode ser poderoso. E assim, eu nunca assisti My Little Pony, mas sim, eu tô ligado nesse personagem e sei que ele é realmente muito forte. Já vi um vídeo ou outro sobre ele e o nível de poder dele é realmente grande. Mas aqui em desenhos animados, realmente os personagens tendem a ser muito fortes. Porque digamos que desenhos animados não tem lógica. Mas não digo isso num sentido ruim. Quero dizer que o universo é tão caricato e possui regras tão específicas que os personagens geralmente não obedecem leis da física, mas não de maneira consciente, como se fosse um hacks. É como se realmente o fato de o poder deles não ter lógica, eles basicamente fazem coisas absurdas. Então é por isso que desenhos animados geralmente têm esses feitos gigantescos. A última pergunta dela é: Agimuzinha de Medaka Box versus Lau, lei da entidade do anime Demon King da Mayo, o anime do Akutosai, quem venceria? Essas foram minhas perguntas, aguardo ansiosamente. Eu espero que você goste aí das respostas, Agimu. E vamos lá. A lei da entidade, eu ouvi falar pouco sobre ela, mas eu sei que o poder dela é ridiculamente alto. Porém, como eu não sei muita coisa sobre ela, eu aposto essa aqui na Agimu, já que eu sei mais, eu sei que ela também é muito poderosa. Então,
eu acho que a Agimu leva nessa batalha. E agora vamos com as perguntas do Adriano Félix. E primeiro ele começa dizendo: salve, beleza? Aqui vão as minhas perguntas mais interessantes de todas. E beleza sim, Adriano Félix, você tá beleza também? E vamos lá, mano, botou moral nas suas perguntas, hein? Mais interessante de todas. Vamos ver então o que temos aqui. E a pergunta dele é: o Goku e a Mulher Maravilha seriam os guerreiros definitivos? E aí depois ele dá uma explicação do que ele exatamente quer dizer com isso. Bom, Adriano Félix, guerreiro definitivo é um conceito um pouco relativo, porque depende exatamente do que você quer dizer com isso. Por exemplo, os dois não são os melhores lutadores de artes marciais da ficção, existem outros personagens que lutam muito melhor do que eles, como Baki, Batman, Punho de Ferro e por aí vai. Agora, se você tá falando que eles são os mais completos no quesito geral, eu também acho que não. O Thor, por exemplo, tem um grande conhecimento marcial e ele tem mais poderes do que os dois juntos, se duvidar. Então, eu não acho que eles são os guerreiros definitivos. Mas aí depende o que você quer dizer com isso exatamente. Última pergunta dele: você já assistiu alguma temporada de Power Rangers? Se sim, qual a sua temporada favorita de antigamente e a atual? E eu já assisti esporadicamente Power Rangers, um episódio ou outro na televisão quando eu era criança, mas eu nunca cheguei a acompanhar seriamente ou peguei para assistir alguma temporada inteira. Então não sei real responder essa pergunta. Mas eu gosto daqueles Power Rangers que eles têm o poder que representam animais, tigre dente de sabre, alguma coisa assim. Se eu achar a imagem, eu boto aí na tela. E agora vamos com as perguntas do Dream MLG. E primeiro ele começa dizendo: sou um novo inscrito aqui no canal. Vou deixar só 3 perguntas, então vamos lá. Bora, let's go. E let's go, Dream, e seja bem-vindo aí, espero que goste no canal, meu mano. Mas agora vamos para suas perguntas. E a primeira pergunta dele é: você já assistiu alguma série de Minecraft Machinima? Se sim, poderia dizer alguma? E Dream, infelizmente eu nunca assisti nenhuma série de Minecraft dessas clássicas. Eu vejo muita gente falando que acompanhou grandes séries aí de Minecraft, mas infelizmente eu não cheguei a ver nenhuma. Incrivelmente, eu não me interessava tanto por Minecraft quando eu era criança, e no YouTube eu vi umas coisas muito alternativas. Eu realmente era uma criança bem estranha no YouTube, então não peguei essa modinha. Próxima pergunta dele é: me diz algum personagem fraco em seu universo que solaria todo o verso de Naruto. E Dream, essa pergunta realmente me complicou. Eu não sei dizer algum personagem específico considerado fraco em seu verso que venceria todo o verso de Naruto. Mas aqueles versos em que todo mundo são deuses, tipo o verso do Rajun, deve ter alguém ali que venceria Naruto, com certeza, que é fraco. Ou até mesmo em Lovecraft, deve ter algum deus exterior fraquinho que venceria Naruto, ou até em Shumatsu no Valkyrie, algum deus random lá, também com certeza venceria todo o verso de Naruto. E isso é o máximo que eu posso te responder para não ficar sem respostas, cara. E a última pergunta dele é: qual o seu personagem favorito da Marvel e da DC? E na DC, meu personagem favorito é o Superman, e na Marvel é o Thor. E agora vamos com as perguntas do cara, que no fim dos tempos ainda estará aqui deixando suas perguntas. Que é lógico que eu estou falando do mito Juliano Garcia. Mas primeiro ele começa dizendo: aqui vão mais perguntas. E vamos lá, Juliano Garcia, ver o que você deixou para nós hoje. E a primeira pergunta dele é: você acredita que Toon Force está sendo muito superestimada hoje em dia? E eu acredito que sim, Juliano Garcia. Ela não só está sendo superestimada, como as pessoas estão confundindo o que é Toon Force, dizendo que personagens, por exemplo, como o Saitama, possuem Toon Force. O que ele não possui, ele é só um personagem de um anime de comédia, entre aspas. Mas mesmo personagens que possuem de fato Toon Force são bem superestimados. Antigamente eles até que eram, mas era num sentido mais de zoeira, dizendo que o Pica-Pau, Pernalonga venceria o Goku, Superman, etc, porque eles faziam coisas ilógicas, mas eu acredito que era mais uma brincadeira. Eu acho que ninguém realmente pensava de verdade que eles venciam esses personagens. Mas hoje em dia a galera acha que Toon Force é sinônimo de invencibilidade, o que não é. A Toon Force não passa de uma manipulação da realidade, só que cômica. Porém, se você for muito acima de um personagem com Toon Force, você venceria ele facilmente. Próxima pergunta dele é: seria interessante uma adaptação de Batman vs Predador das HQs? Você acha que faria sucesso? E se sim, você preferia que fosse animação ou em live action? Cara, eu acho que seria bem interessante, sim. Eu já vi essa HQ, ela é bem legal, e eu preferia que fosse animação. Eu acho que em filme isso não daria muito certo, o pessoal tentaria deixar ali realista e não ficaria muito bom. Na verdade, eu queria que tivesse um universo estendido
famoso, grandioso, assim, que lançasse no cinema mesmo, da Marvel ou da DC, só que em animação, em vez de ficar focando em live actions. Próxima pergunta dele é: você acha que o Flash, com seu poder de vibração, conseguiria vibrar o planeta Terra inteiro para atravessar o Sol se fosse preciso? Essa é uma ótima pergunta, cara. Eu não faço ideia. Porque eu teria que ver o quão grande é o alcance do poder de vibração do Flash, coisa que eu não sei dizer por agora. Então vai depender disso. Se o Flash consegue vibrar as coisas numa escala planetária, aí sim, ele não teria problemas algum em fazer isso. E a última pergunta dele é: o Luffy pode ou não resistir a um raio e não se machucar? E quando eu quero dizer raio, estou falando em raios do nível dos raios do Thor, já que já foi dito em One Piece que o Luffy é imune a esse poder. E realmente, o Luffy é imune à eletricidade. Pela composição do seu corpo ser semelhante a uma borracha, ele não é afetado por raios, e também no seu Gear 5, se eu não me engano, o Luffy conseguiu transformar um raio em uma borracha na luta contra o Kaido. Porém, se você se refere a raios do nível do Thor, aí eu acho que não, porque o Thor tem um poder infinito, basicamente. E quando as coisas entram no âmbito do infinito, aí perde a mão. Ao menos que seja dito na obra que o Luffy tem uma resistência infinita à eletricidade, não importa o quão poderoso seja, ele vai resistir. Então um raio de seres a nível do Thor da Marvel, aí eu acho que ele não aguentaria. Agora vamos com as perguntas do Christian Rodrigues. E primeiro ele começa dizendo: minhas perguntas são... E vamos ver o que suas perguntas são, cara, bora lá. E a primeira pergunta dele é: o que você considera em uma batalha com um personagem que tem o poder de manipular o roteiro? Nessa batalha em específico, você vai considerar que há um roteiro para ele manipular? Ou é melhor ignorar isso? Essa é uma questão bem complexa, cara. Para mim, manipulação do roteiro ou manipulação da narrativa é o hacks mais poderoso que há na ficção, porque o personagem basicamente transcende a própria história e manipula as coisas, literalmente como ele quiser. Ele pode remodelar e manipular todo o conceito geral da história. Então personagens assim são virtualmente invencíveis, caso eles não enfrentem um personagem com o mesmo poder. Mas aí depende de alguns fatores. Se o inimigo dele for muito, mas muito acima mesmo dele, ele ainda pode ter alguma chance de vencer. Mas geralmente personagens com esse poder também são muito poderosos. Então eu acredito que a melhor forma de fazer isso é só fazendo luta com personagens que têm esse mesmo poder de manipular o roteiro, já que se você tirar isso deles, é um pouco injusto, já que são hacks como qualquer outro. Próxima pergunta dele é: qual desses você acha o hacks mais poderoso? Manipulação da realidade, manipulação conceitual ou manipulação do roteiro? E vamos lá, eu vou fazer aqui um ranking. E em terceiro lugar fica a manipulação da realidade. Por mais poderosa que seja a sua manipulação da realidade, o que exatamente esse poder faz? Como ele diz, ele manipula tudo aquilo que é o real. Basicamente, manipulação da realidade seria viver dentro de um sonho. Você pode afetar e manipular qualquer aspecto que exista, sem limite algum. Agora, manipulação conceitual vem em segundo lugar. E por que disso? Porque conceitos são, digamos que forças, entre aspas, fundamentais. E por incrível que pareça, mas se você filosofar um pouco, não tem como você afetar um conceito com manipulação da realidade, porque conceitos são aspectos abstratos muito mais profundos do que é real e não real. Como por exemplo o amor. Não tem como você manipular o conceito de amor em si com manipulação da realidade, porque o amor é imutável. Não tem como você criar um tipo diferente de amor. Agora, manipulando conceitos, você pode fazer isso sim. Então, este poder fica em segundo lugar. E em primeiro, óbvio, vem a manipulação do roteiro, ou manipulação da narrativa, porque aí não tem o que fazer. Manipular narrativa seria basicamente ser o próprio criador. Você manipula, recria, muda e faz o que quiser com aquela história. Próxima pergunta dele é: você acha justo em dois universos que utilizam magia, poderes que anulam ou refletem ataques mágicos funcionar um no outro, mesmo que a fonte da origem daqueles poderes mágicos seja diferente? Como por exemplo o Full Counter funcionar no verso de Mad. E eu acho justo sim, cara. Magia com magia, pra mim, se uma faz alguma coisa específica que anula ou reflete a outra magia, pra mim funciona. Ao menos que a magia do verso tenha algum conceito muito fechado àquele verso e que seja explicado na obra, que ela tenha uma funcionalidade que só funcionaria com aquele tipo muito específico de magia, aí tudo bem ela não ser afetada por magia de outras obras. Mas agora, magia com magia sim. O que eu acho errado é muita gente considerar golpes mágicos que fazem alguma coisa específica com outra magia funcionar em golpes de energia, como por exemplo o próprio Full Counter. Muita gente que faz batalhas com Meliodas utiliza o Full Counter como se ele fosse algo útil contra ataques de personagens vindo de Naruto ou Dragon Ball. O que não, o Full Counter não refletiria um Kamehameha ou um Rasengan,
já que são ataques oriundos de energia, não de magia. Próxima pergunta dele é: você acredita que versus que utilizam ataques que constantemente atacam a alma dariam hit kill em versus que não possuem esse conceito? E eu acho que não, cara. A Heiatsu em Bleach é uma energia muito semelhante às outras energias de animes por aí. Então, o justo seria que as energias seriam equivalentes. Por exemplo, Chakra seria igual a Heiatsu, que seria igual a Ki, que seria igual a Cosmos, e por aí vai. Então, nesses casos, a resistência tanto física e da alma dos oponentes e personagens de Bleach seriam iguais. Então, o dano que o Ichigo daria no Goku seria o mesmo dano que ele daria na alma do Goku, porque o Ki do Goku seria equivalente a Heiatsu que ele teria no universo de Bleach. E a última pergunta dele é: qual você acha que seria a melhor equipe para um reboot do MCU? Quarteto Fantástico, X-Men, Vingadores ou outra equipe? Eu acho que a melhor seria os X-Men. Eles possuem ali um conceito bem interessante próprio do genes mutante e a perseguição, então criar um novo universo baseado neles seria bem legal. E também os humanos conhecendo outros heróis que não são mutantes, como deuses, tecnologia, magia e por aí vai. Mas aparentemente o novo Quarteto Fantástico, pelo que eu ouvi falar, é uma espécie de reboot. Então aparentemente a Marvel escolheu eles para recomeçar o MCU. E agora vamos com as perguntas do Simão Pedro Silveira Furtado. E a primeira pergunta dele é: um pouco muito fora do hype, mas o que você achou de Kung Fu Panda 4? Vi e não odiei, mas certamente foi uma decepção. E cara, Kung Fu Panda 4 pra mim é uma ofensa aos outros filmes de Kung Fu Panda. Porque, tudo bem, o Kung Fu Panda 3, ele não é lá aquelas coisas, mas ele é bom, ele é muito bom na verdade. O problema é que se comparado ao 1 ou 2, ele não tá no mesmo patamar. Porém, o Kung Fu Panda 4 é uma coisa inexplicável. Muita gente esperava que eles fossem explorar o universo espiritual de Kung Fu Panda, porque já foi confirmado que em Kung Fu Panda há um inferno e possivelmente um céu que transcende o reino dos espíritos, mas eles simplesmente ignoraram tudo isso. O Po agora virou meio que um mestre que não age muito e é bem passivo, e a nova dragão guerreira tem zero carisma. Além disso, a história do filme é bem chata e não faz sentido. A Kamaleoa tem uma motivação completamente estranha, onde ela queria ser uma lutadora de Kung Fu, mas ela é pequena demais para isso, sendo que o Louva-a-Deus é menor do que ela, e ele é um dos 5 furiosos. Então Kung Fu Panda 4 realmente foi muito ruim. Pra mim, eles deveriam ignorar esse filme e recomeçar uma nova trilogia, considerando os 3 filmes clássicos. Próxima pergunta dele é: gato dormindo versus gato sendo acariciado daria um bom debate? E aí ele explica como funcionaria essa batalha. E na minha opinião não, cara, essa batalha seria bem injusta. O gato dormindo, ao acordar, teria ali alguns segundos de sonolência, onde ele seria um alvo fácil. Isso se ele acordasse, já que ele seria um gato dormindo até então. Enquanto o gato sendo acariciado estaria totalmente preparado. E além disso, como você colocou aí, ele está sendo acariciado, ou seja, é no presente. Então há uma mão que poderia o ajudar na batalha. Então, o gato dormindo, tendo que lutar contra um gato que está totalmente preparado e acordado, mais uma mão que estava o acariciando, facilmente seria derrotado. Próxima pergunta dele é: qual obra que você não gosta possui feitos em um nível de poder surpreendentemente alto no geral? Algumas obras assim é Steven Universe, God of War Ragnarok, Mortal Kombat 1, e esses 2 últimos eu acho que foi um pouco de roubo na lista, mas enfim, realmente não há muitas obras que eu não goste de verdade, então as que vieram na minha cabeça agora são essas. Próxima pergunta dele é: o Death Battle vai fazer como próxima luta Hulk versus Godzilla, e ele provavelmente vai considerar o auge do Hulk contra um composite do Godzilla. Então em quem você apostaria? O Hulk acha que essa luta não faz sentido, homenzinho. Mas vamos lá. Cara, pra mim essa luta é muito estranha. Tipo, Hulk versus Godzilla. Só porque os dois têm uma origem de poder que envolve radiação, e eu não acho que essa luta combina tanto. Porém, dito isso, os dois no auge seria uma luta que combinaria muito mais. Pois o Hulk em seu auge seria aquele Hulk maligno, demoníaco lá, enquanto seria o Godzilla em Hell, em seu auge. E aí sim, os dois são seres que têm os seus poderes, que possuem uma origem que envolve radiação e poderes demoníacos. E ambos os dois enfrentaram os demônios de seu universo. Então, se o Death Battle fazer ambos no seu potencial máximo, essa luta combinaria muito mais do que em suas versões base, digamos assim. Porém, eu apostaria que o vencedor seria o Hulk, mas é uma batalha bem equilibrada se for considerar o máximo de ambos. E a última pergunta dele é: quais personagens fracos de versus absurdamente poderosos eu gostaria que tivesse mais destaque
nas batalhas. E aí ele dá alguns exemplos. E aí, Simão, eu simplesmente vou copiar seus exemplos, já que eu não consigo pensar em mais nenhum personagem. E por último, vamos aqui com as perguntas do Gabriel Ramos. E a primeira pergunta dele é: o King poderia ser considerado um usuário de Senjutsu, porque ele utiliza o poder da árvore da Floresta das Fadas? E muito bem observado, Gabriel Ramos. Sim, ele poderia ser considerado um usuário de Senjutsu, mas ele seria meio que uma variante, já que ele utilizaria um Senjutsu mágico, digamos assim. Por quê? O que o King faz é utilizar a magia das fadas oriunda com o poder de natureza da árvore das fadas. Então, ele utilizaria sim Senjutsu se ele fosse do universo de Naruto, mas seria um Senjutsu diferente. Próxima pergunta dele é: quem venceria entre Scanor até 114 mil de poder versus Killer Bee com o manto de chakra nível 2, Meliodas até o modo assalto versus Minato com Kurama sem Edo Tensei e Starossa versus Itachi? E o time Naruto venceria facilmente. O Minato sem a Kurama provavelmente já venceria o Meliodas ali da primeira vez que ele ativou o modo assalto, né? Eu acredito que seja isso que você tenha perguntado. Então o time Naruto atropela. Próxima pergunta dele é: qual é a diferença de Fênix para Bennu? E eu fui pesquisar o que raios é um Bennu, e pelo que eu entendi, os dois são basicamente a mesma coisa e representam o mesmo conceito de morte e renascimento. A única diferença mesmo entre eles é que a Fênix é grega e o Bennu é egípcio. Próxima pergunta dele é: qual é a diferença dos poderes da Mulher Invisível para as outras telepatas da Marvel, como Jean Grey e outras? E é um pouco diferente sim, cara. Eu não sei dizer por nomes específicos o que exatamente a Mulher Invisível faz enquanto as outras fazem, mas ela tem os poderes como criar seus campos de força, ficar invisível, e eu acho que as outras não conseguem ficar invisível. Mas basicamente os poderes da Mulher Invisível é mais relacionado a um tipo de energia psionica, enquanto das outras é mais relacionado a telepatia e telecinese. E a última pergunta do vídeo, e a última pergunta dele é: quem venceria entre Neji Naruto Shippuden versus Kabuto Naruto Shippuden sem o modo sábio, Kabuto modo Senin versus Nagato com mobilidade nas pernas e Edo Tensei, e Toneri versus Nagato com mobilidade nas pernas e sem Edo Tensei normal? E cara, Neji venceria, Nagato Edo Tensei venceria do Kabuto modo Senin e Toneri humilharia o Nagato. Mas, bom galera, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Digam aí o que vocês acharam das minhas respostas e se vocês curtiram o vídeo. E também, novamente repetindo, a meta de likes para que tenha mais um post de vocês deixarem perguntas é 35 likes. Então vamos aí todo mundo deixar o like e compartilhar para conseguirmos. Mas se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Nós temos diversos vídeos, como respondendo inscrito, lista, jornada de batalha, entre muitas outras coisas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e com todo mundo que você conhece. Vamos chegar aí aos 500 ou até 1000 inscritos antes do final do ano. Se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai na descrição e me chame lá no Discord ou no Instagram. Então é isso, até a próxima e tchau!